bem-vindo ao meu canal. Sou o professor Luiz Maggi e hoje nós vamos resolver mais um exercício, falando um pouco agora sobre álgebra linear. O exercício ele diz o seguinte: seja V igual a R2, um espaço vetorial, e S igual ao conjunto dos vetores x, y pertencentes a esse espaço vetorial R2, tais que y igual a 2x, mostra que S é um subespaço vetorial de V. Bem, lembra que nós já presumimos aí que o R2, o V igual a R2 é um espaço vetorial, então nós temos aqui um espaço vetorial V igual a R2, que é formado por todos os vetores do tipo U igual a XY. Então, nós temos aí um conjunto de todos os vetores, de duas dimensões, x, y, que nós conhecemos. Então, estão todos aí. E esses vetores, o conjunto desses vetores forma um espaço vetorial. Bem, o que é um subespaço vetorial? É uma parte desse espaço vetorial. Imagine que você tem aqui uma parte aqui, uma parte desse espaço vetorial, e essa parte é o seu conjunto S, que é formado dos vetores V, que são tais, perceba que o y é igual a 2x, se a sua primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y, é igual a 2x. Tá? Esse que nós queremos provar é o seguinte, que essa parte, que os vetores que compõem essa parte aqui do nosso R2, esse pequeno conjunto de vetores, esse pequeno conjunto de vetores do R2, onde a segunda coordenada é o dobro da primeira, ele é um subespaço vetorial. Perceba que ele já faz parte de um espaço vetorial, então não preciso mostrar as propriedades de adição e multiplicação para esse conjunto específico, mas eu preciso mostrar duas propriedades. Eu preciso mostrar que para os vetores de S, os vetores que têm essa condição, a primeira coordenada x e a segunda coordenada, o y, é igual a 2x, para que esses vetores nós temos duas condições necessárias que precisam ser cumpridas. A primeira condição é a seguinte: se eu pego dois vetores V1 e V2, a soma V1 mais V2 pertence a S. Se eu pego dois vetores V1 e V2 desse conjunto S, a soma tem que pertencer a S. Essa é a primeira condição. Segunda condição é a seguinte: que se eu pego um escalar qualquer, um escalar alfa qualquer, e multiplico por um vetor V, ou um vetor V1 que pertence a S, o produto também pertence a S. Ou seja, se eu somar dois vetores quaisquer do conjunto S, eu continuo tendo um vetor do conjunto S. Se eu pego um vetor qualquer do conjunto S e multiplico por um escalar, qualquer que seja ele, e ainda continuo tendo um vetor desse conjunto S. Então essas são as duas condições necessárias para que eu tenha aqui um subespaço vetorial. Como é que nós vamos mostrar isso? Como é que eu vou mostrar que isso é verdadeiro para qualquer que seja os vetores V1 e V2? Fazendo o seguinte: imagina que eu tenho um vetor aqui, um vetor V1, que é um vetor de S, então ele tem essa forma, que é o vetor x1 duas vezes x1. Esse é o meu vetor V1. Perceba que esse vetor V1, qualquer que seja o valor de x1, ele tem essa condição. A segunda componente do vetor é o dobro da primeira. E vamos fazer a mesma coisa com o vetor V2. Então, eu vou pegar o vetor V2 aqui, um vetor V2, e vai ser o vetor x2 duas vezes x2. E vou verificar se,
para esses vetores quaisquer, V1 e V2 pertencentes ao conjunto S, se a primeira condição é satisfeita, se a soma desses vetores pertence, né, tem as mesmas características, né? Qual é a característica do conjunto S? A segunda componente do vetor é o dobro da primeira. Se a soma continua tendo essa característica, ou seja, vou verificar aqui a primeira condição, condição número 1. Vou fazer aqui V1 mais V2, ou seja, vou pegar o vetor x1 duas vezes x1, que é o vetor V1, mais o vetor x2 duas vezes x2, que é o vetor V2. Vou fazer V1 mais V2. Como é uma soma de vetores, então vamos somar primeira componente com primeira componente, segunda componente com segunda componente. Então essa soma de vetores, ela vai ser igual a x1 mais x2 né? Então a primeira componente é essa mais esse, duas vezes x1 mais 2x2. Então, segunda componente é mais segunda componente. E vou perceber o seguinte, que aqui nessa operação aqui, ó, 2x1 mais 2x2, o 2 é fator comum, vou colocar em evidência. Então isso aqui vai ser igual a x1 mais x2, que é a nossa primeira componente. Vou colocar o 2 em evidência, então duas vezes, né? Duas vezes x1 mais x2. E esse é o resultado, né? O vetor resultante da soma do vetor V1 mais V2. Agora olha o detalhe. A primeira componente desse vetor soma é x1 mais x2. E a segunda componente desse vetor soma é duas vezes x1 mais x2. Ou seja, a segunda componente do vetor soma, V1 mais V2, é o dobro da primeira componente do vetor soma. Ou seja, a primeira condição aqui ela está satisfeita. Então nós temos aí a primeira condição satisfeita, né? Se eu somar dois vetores, essa propriedade do conjunto S se mantém. Nós vamos ver agora a segunda propriedade, que é produto por escalar. Então lembrei a segunda propriedade. Se eu pegar um escalar alfa vezes V1, isso vai ser igual a alfa vezes x1 duas vezes x1. Lembra que o nosso vetor V1 é o vetor x1 duas vezes x1. Já o conjunto S é o conjunto dos vetores, tais que a segunda componente é o dobro da primeira. Bem, se nós lembrarmos aí do produto de um escalar para um vetor, né, eu vou multiplicar cada componente por esse escalar. Né? Então o resultado dessa operação, isso aqui vai ser igual a alfa vezes x1, primeira, né, alfa vezes x1, e alfa vezes 2 vezes x1. Como isso aqui é um produto, né, eu posso alterar a ordem aqui, olha a ordem desse produto, então nós vamos ter alfa x1 e duas vezes alfa x1. Ou seja, nós temos aqui uma segunda componente, né? Perceba que a primeira componente aqui é alfa vezes x1, a segunda componente é duas vezes alfa vezes x1, a segunda componente é o dobro da primeira componente. E isso satisfaz também a nossa segunda condição. Como as duas condições são satisfeitas, nós temos que o conjunto S é um subespaço vetorial de V, né? Já que a soma V1 mais V2 de vetores de S pertence a S, e o produto do escalar alfa vezes V1 pertencente a S também pertence a S. Ou seja, nós mostramos aí que o conjunto S é um subespaço vetorial de V. Espero ter entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta, compartilhe
e ajude o canal a crescer.